Essa aqui está sendo a primeira oportunidade para oficialmente, né, eu trazer a Next aqui para Fortaleza. Para quem não sabe, e talvez contando um pouco da minha história, eu sou daqui de Fortaleza, saí daqui com 17 anos de idade, fui estudar engenharia em São Paulo, fiquei muitos anos no mercado financeiro, mas eu sempre me identifiquei como empreendedor, né? E como empreendedor a gente a gente não sabe o que a gente vai fazer no dia de amanhã, a gente sabe que a gente vai continuar batalhando, crescendo e buscando oportunidades. 4 anos atrás, captei um fundo de investimento que se chama Caatinga Capital. Caatinga Capital continua existindo, né, para quem ainda tinha dúvida. A Caatinga Capital, depois de 4 anos buscando uma oportunidade de investimentos, finalmente, né, depois de 4 anos, eu acho que o pessoal ficou cansado, né, de me ouvir falando, pô, estou procurando empresa, estou querendo negociar alguma coisa. Eu acho que o pessoal cansou, aí eu consegui fazer a aquisição da Next. Então a Caatinga Capital hoje e a Next, poderíamos dizer que seriam a mesma coisa. Então, em termos dos próximos anos, vocês talvez vão ouvir falar menos de Caatinga Capital, mas vão ouvir falar muito sobre a Next. Estou trazendo, eu acho que aqui, nossos primeiros clientes aqui em Fortaleza surgiram com a minha gestão, assumi como CEO em abril deste ano, lá na Next, né? Fizemos um investimento e assumi como CEO da operação. Nossos primeiros clientes de Fortaleza vieram com essa minha nova gestão. E o mais interessante é que, apesar de não termos clientes, não tínhamos clientes que eram de Fortaleza, vamos dizer assim, a matriz de Fortaleza, eu já tinha 2.300 vidas que são colaboradores, funcionários dos nossos clientes de São Paulo, de Florianópolis, de Brasília, de Recife, que já trabalhavam aqui em Fortaleza ou no Ceará. Então isso é muito interessante porque nós já tínhamos presença aqui, mas ninguém sabia que a gente estava por aqui, né? Então eu vou convidar aqui o Vinícius, que é o nosso especialista em tecnologia, né, para RH, para ele explicar o que é a Next. Eu vou deixar o próprio Vinícius contar um pouco da Next para vocês finalmente entenderem o que o Marcelo está aprontando em Florianópolis, o que o Marcelo foi fazer em Florianópolis, por que ele viaja tanto, por que ele tem postado tanto no LinkedIn e no Instagram sobre esse negócio de terminal biométrico, gestão de ponto, controle de escalas, né, gestão de capital humano. Então eu vou deixar aqui o Vinícius, por favor, Vinícius, fique à vontade. Você que vai explicar para o pessoal aí o que o Marcelo está aprontando agora em Florianópolis. Olha a responsabilidade, hein? Boa tarde a todos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar em Fortaleza. Espero que todos estejam à vontade. Me chamo Vinícius Melo, sou especialista em tecnologia. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história como profissional dentro do setor de terceirização, falar um pouco da tecnologia Next. Como bem o Marcelo informou agora, recentemente sofremos um aporte financeiro aí do Grupo Caatinga, estamos subindo o Brasil. Para quem não sabe, a tecnologia Next é uma tecnologia de ponto eletrônico que vai muito além apenas do registro da jornada de trabalho. Nascemos em Florianópolis, Santa Catarina, então agora nós temos uma estratégia aí, dominar o mercado aqui do Norte, Nordeste e também Sudeste. Queria agradecer primeiramente ao Marcelo pela oportunidade de estar aqui, é uma responsabilidade grande. Dentro da sua casa, está comentando um pouquinho da tecnologia. Quero agradecer a presença de todos. Esse evento tem como objetivo criarmos um network, apresentar a tecnologia, comentar um pouco do desafio hoje da gestão do capital humano dentro das operações pulverizadas e também dentro de outras indústrias. Então, vou comentar um pouquinho aqui sobre a Next. Não é somente o sistema de ponto eletrônico. A Next, para quem não conhece, nós temos alguns clientes aqui, mas nasceu em Florianópolis em 2011, dentro de uma empresa de terceirização de mão de obra e serviço, focada aí na gestão do capital humano, onde dentro desse cenário nós encontramos aí algumas verticais, não somente no controle da jornada de trabalho, né? Em 2009 nós tivemos a primeira portaria do Ministério do Trabalho, em 2011 tivemos a segunda, atualmente estamos com a portaria 671 de 2021. Então a tecnologia ela serve justamente para centralizar toda a gestão do capital humano, a nível de gestão operacional, a nível de gestão de documentação, assinatura digital e proximidade do colaborador. Para as empresas de terceirização, de mão de obra, de serviço, que foi o foco onde nós nascemos, dificilmente você tem uma gestão próxima do colaborador. Então o colaborador normalmente está num condomínio, está num banco e isso se torna a gestão um pouco mais difícil. Então a Next surgiu justamente para poder trazer essa proximidade. Temos alguns pilares de diferencial de mercado. Nós somos uma solução disruptiva, apresentamos para o mercado de uma forma inédita a questão do controle da jornada de trabalho com uma certificação digital. Então todo o processo de documentação, todo o processo de jornada de trabalho dentro da tecnologia, ele possui um timestamp, que é a tecnologia do tempo trazendo a veracidade para a informação.
e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a tecnologia. E hoje nós nos identificamos no mercado não somente como um ponto eletrônico, né? Nós queremos ser parceiros de todas as empresas. Cada cliente que nós atendemos, nós entendemos o escopo do projeto, a necessidade da cultura da empresa, a nível de ecossistema, o que a empresa já possui dentro da sua operação, para de fato a Next ser aderente a esse cenário e a gente construir uma parceria de fato sólida para poder construir junto e crescer também no mercado. Então vou comentar um pouquinho sobre a minha história. Eu falo de Florianópolis, Santa Catarina, sou manezinho da ilha, tenho um filho de 2 anos e meio que é o João Vinícius. João Vinícius hoje é a herança que Deus me deu. Temos alguns projetos principais que foram realizados a nível Brasil. Então eu fiz questão de colocar desde o Iapoque ao Chuí, né? Temos lá no Rio Grande do Sul o Grupo Mobra, operação totalmente voltada para vigilância, 3.500 colaboradores trabalhando com a tecnologia Next, coletando ponto em real time, integrando com a tecnologia TOTS. E aqui no Norte e Nordeste nós temos a questão da Servifácil com 7.000 colaboradores, que já trabalha conosco também, cerca de 1 ano. Tem toda a sua operação de gestão do capital humano, digitalização de documento e todo o processo administrativo sendo realizado para trazer uma proximidade do colaborador. A minha história com a Next, vou contar rapidamente para vocês entenderem. Entrei no mercado de trabalho em 2009. Em 2011 surgiu uma oportunidade para trabalhar com gestão de frota, um software já voltado para a questão do B2B, onde eu já vendia tecnologia para as empresas. Em 2015, essa empresa onde eu trabalhava foi vendida para um grupo de empresas chamado Orcegups, de Florianópolis. Dentro desse grupo de terceirização, eu conheci a tecnologia Next. A Next surgiu como um piloto dentro de uma operação. Essa operação tinha uma necessidade de fato aí para controlar esse capital humano à distância. E na época o nosso CEO, o seu Gilson César, fez o convite para que eu e a equipe comercial pudéssemos tocar o projeto, que nasceu como um projeto piloto para atender uma necessidade interna, deu um resultado gigantesco a nível de redução de passivo trabalhista, gestão operacional, economia de hora extra, controle da jornada de trabalho, a questão da gestão do supervisor a nível operacional, do leve trás de papel, digitalização dessa documentação, e aí a empresa de fato abriu a tecnologia para o mercado em 2016. Eu de fato fui para a Next em 2018, então já estou aí praticamente 3 anos e meio, quase 4 anos na tecnologia. Tenho crescido muito. Quando a gente fala de gestão de capital humano em grandes corporações, que é o nosso core business, atender operações de 15, 20 mil colaboradores, nós falamos de uma estrutura central, onde, por exemplo, hoje nós temos empresas que rodam toda a parte de coleta de ponto, apuração das horas, apuração de benefícios, digitalização de documento e integra com qualquer outro tipo de sistema. Então, dentro desse cenário, surgiu a oportunidade de eu tocar a parte comercial de especialista em tecnologia para RH dentro da Next. Então, o meu hobby é o surf. Como eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina, não tem como fugir um pouco. Acho que até o Marcelo estava me testando quando me colocou no hotel que eu estou, em frente à praia, para ver se de fato eu ia conseguir produzir e realizar o evento. Mas é onde eu consigo recarregar minhas energias e de fato me conectar para toda semana ter uma renovação para poder tocar o projeto da Next. Pessoal, alguns pontos que nós identificamos exatamente dentro de uma operação descentralizada. Hoje, quando a gente fala de gestão de capital humano, a Next tem um primeiro ponto que é o real time, é a coleta do ponto em tempo real. Então, vamos citar um exemplo de um vigilante dentro do banco. Hoje, por força de lei e norma, não se pode abrir um banco se eu não tiver um vigilante. Logo, se o vigilante faltar, quem que vai avisar para o tomador de serviço que aquele vigilante faltou? A tecnologia Next, com esse real time, gera uma notificação, gera uma anomalia informando sobre a falta de efetivo, a falta do colaborador em real time, para você poder ter uma gestão operacional mais aprimorada e mais próximo do colaborador. Então, cada pilar aqui que nós temos de dores, referente ao leve trás de papel, que hoje algumas operações ainda têm a sua operação no cartão ponto, então o supervisor tem que levar o papel até o colaborador, fazer a logística de trazer, tem a rasura, não tem uma segurança, tem uma burocracia, eu preciso de fato armazenar aquela documentação. Então, a Next consegue digitalizar todo esse processo. Hoje não existe mais leve trás de papel, hoje o supervisor foca de fato no tomador de serviço, na sua gestão, em auditar o que está sendo prestado, porque a tecnologia supriu a necessidade e desonerou o supervisor nesse sentido. Então, dentro desse portfólio que nós construímos, questão de horas extras indevidas,
Nós temos hoje cases de clientes que conseguem aí reduzir de fato até 4% da folha de pagamento, com controle do absenteísmo, hora extra paga indevida, o controle da intrajornada, os benefícios de fato se estão sendo pagos corretamente ou não. Então toda a parametrização do sistema hoje a gente consegue fazer a nível de Cloud Computer, que é um sistema em nuvem. A gente tem a questão da IoT, que é a inteligência das informações, e todos os documentos hoje são certificados digitalmente. Então você imagina dentro de um cenário onde todo o processo de registro de ponto, assinatura de aviso de férias, assinatura de recebimento de EPI pode ser realizada digitalmente sem a impressão de papel. Então hoje, dentro da tecnologia Next, eu acesso um módulo, mando o documento para o colaborador pode estar no outro estado, ele recebe aquele documento, com a sua biometria ele assina esse documento e automaticamente vai uma via para o seu e-mail, outra via fica no histórico do colaborador. Tudo isso por causa da composição de segurança jurídica, Ministério do Trabalho da Portaria 671, certificação digital e todo o processo de Cloud Computing das informações. Então não preciso de infraestrutura local, data center, no break, nada. Nós vamos criar um site onde vocês vão configurar a operação de vocês para que de fato ela rode de acordo com a necessidade. Nós conseguimos particularizar cada necessidade de cliente, desde uma escala, um local de trabalho, até a convenção coletiva, para que de fato a gente obtenha um resultado aí referente ao controle, gestão e também ao passivo trabalhista. Então, por que contratar ou escolher a tecnologia Next como parceiro? A Next, primeiramente, One Stop Shop, é tudo em um único lugar. Eu encontro muitas empresas hoje no mercado que possuem um microsistema de gestão operacional de checklist, um outro sistema de ponto eletrônico, um outro sistema de benefício e um de folhas de pagamento. Dentro de uma única estrutura, nós unificamos toda essa questão de integração de informação, onde eu consigo buscar não somente a jornada de trabalho, mas atrelado a isso tudo o histórico do colaborador, todos os documentos que ele tem assinado, qual é a política disciplinar de cada colaborador e conseguimos integrar com qualquer tipo de sistema. Então a unificação das informações dentro de um único ecossistema, a gente consegue ter a simplicidade, a expertise sempre foi focada nas pessoas de fato, temos a questão do ESG. Hoje, grandes corporações, para contratação de prestação de serviço, exigem hoje o ESG, que é a questão do ambiental, do social e da governança. Então, a Next consegue hoje eliminar todo tipo de papel da operação. Desde o registro de ponto, nós não temos mais o comprovante. Esse comprovante ele vai para o e-mail do colaborador com assinatura digital, um aviso de férias, como eu bem comentei, uma entrega de EPI, propriamente até o contrato de trabalho, eu consigo mandar pelo sistema e ele assinar. Então eu estou eliminando todo o papel da empresa, estou eliminando o combustível e deslocamento do meu supervisor para levar e trazer o papel e colabora consequentemente com isso. Na questão social, nós temos a questão de evolução de tecnologia e proximidade do colaborador. Dentro dos pilares da Next, que é o aplicativo, o terminal e a web, hoje nós temos o aplicativo com o colaborador conseguindo acessar as informações em real time, seja o seu cartão ponto, seja o seu contra-cheque, seja entrando em contato com o RH para tirar dúvidas de benefícios, dúvidas salariais, encaminhar o seu atestado médico, não precisar se deslocar até a empresa para de fato entregar aquele documento em 48 horas conforme a legislação. Então a Next de fato facilita tanto a parte do gestor como a parte da ponta, onde o colaborador se sente valorizado por ter a informação e saber que está sendo pago corretamente. E questão da governança, hoje a gente sabe que toda a estrutura tem uma segurança jurídica muito bacana, tem a questão do SLA, o compliance, a gente consegue de fato entregar o que está sendo planejado e também agregar valor ao serviço que está sendo prestado. Muitas empresas que utilizam o Next utilizam como diferencial competitivo do mercado. Nós estamos elevando a régua do mercado de terceirização, do setor de facilities. No momento que eu tenho uma tecnologia e as empresas não têm essa capacidade, automaticamente eu fico para trás. Então, o Marcelo chegou recentemente, a gente vem trocando bastante ideia, né, Marcelo? A Next ela é uma solução onde não é de uma hora para outra que nós conseguimos virar uma chave. Tem toda uma questão de cultura, tem toda uma questão de paradigma, onde, principalmente no setor que nós nascemos, os colaboradores e a própria gestão estão acostumados na questão do papel, na questão de não ter um investimento em tecnologia, um plano orçamentário para isso. E aí, de fato, quando você tem aí uma controle de jornada no papel ou não tem um sistema que te dá a possibilidade de ter uma segurança jurídica, acaba ficando mercê do passivo trabalhista. Então, nós trabalhamos muito com investimento no ROI, que é a questão, vou utilizar a frase do Marcelo,
a cerca não pode ser mais cara que o boi. Então, dentro desse cenário, a gente consegue, de fato, trazer uma redução em todos os controles operacionais e folha de pagamento. E a Next é, de fato, a tecnologia que vai poder trazer uma redução dentro desse cenário. Falando um pouquinho do embasamento jurídico da nossa tecnologia, ISO 27001 e ISO 27701, que são os dois pilares. Hoje essas duas certificações estão voltadas para a questão da integridade, disponibilidade e confiabilidade dos dados. Também a LGPD encontra-se dentro dessa certificação. Para vocês terem noção, a ISO 27001, apenas 150 empresas a nível Brasil possuem essa certificação pelos níveis de critério. Comparado com uma 9001, hoje nós temos 16 mil empresas. Então, de fato, é uma certificação que faz diferença. Hoje, todo o amparo legal da tecnologia foi na portaria 671 e todos os tratamentos são baseados ali na LGPD. A certificação digital é um dos pontos mais importantes que nós temos. Basicamente, toda a coleta de ponto que eu faço, ele vai para um servidor homologado e esse servidor, ele reconhece firma, teoricamente, da informação. Por isso que todo o comprovante do colaborador, seja de documento ou de registro de ponto, tem o carimbo do ICP, que é o Instituto de Chaves Públicas. O que isso interfere na prática, Vinícius? Hoje, nós temos aí 60% das reclamatórias trabalhistas voltado para a questão do horário. Quando eu tenho uma certificação digital com veracidade da informação sobre o input da informação, automaticamente o juiz não pode questionar a informação que está sendo botada. Sem o sistema Next, você leva uma testemunha e automaticamente, se você não tiver força quanto àquela tecnologia utilizada, você vai sofrer com passivo trabalhista como empresário. Isso é uma dor latente não só do setor de terceirização, mas também fora do setor. O de terceirização tem uma especialização, uma especificação, perdão. Nós temos hoje o produto como capital humano. Então, diferente de uma engenharia, diferente de outras empresas, o capital humano é o produto das empresas de terceirização. Então, automaticamente, a gestão dele tem que estar ligada à operação e também ao RH para que você possa ter uma gestão. Eu costumo falar que as empresas que não têm uma tecnologia em real time, que não têm uma tecnologia com a robustez da Next, fazem a sua gestão pelo retrovisor, olhando tudo que já passou. E a Next, de fato, ela te dá uma visão pelo para-brisa, onde de fato você consegue tomar uma providência em tempo real, consegue gestionar as informações e eliminar, por exemplo, 100% das horas extras. Uma vez que o Vinícius tem uma escala que deve ser encerrada às 6 horas, se ele não registrar o seu ponto, em 10 minutos, conforme a tolerância configurada, você recebe uma notificação, o gestor operacional, o gestor de RH recebe uma notificação e pode intervir naquela hora extra sem que ela seja executada. Então, a portaria me permite fazer a tratativa do apontamento. Então, sempre quando o Ministério do Trabalho solicitar algum tipo de relatório, vai ser o AFD e o AFDT, com as informações já tratadas dentro da Next. Perfeito? Vamos comentar com vocês agora um case importante também, e os números que nós temos a nível Brasil. Hoje, 100% do controle do absenteísmo, a gente consegue fazer de fato pelo ecossistema da Next, 45% da redução do controle operacional, do leve trás de papel, entrega de EPI, uniformes, controles da questão de documentação, isso toda a parte de transição de documentos a Next consegue executar. Mais de 90% das ações trabalhistas são reduzidas pela essa questão da segurança jurídica que eu acabei comentando e 100% das horas extras indevidas. Estamos atuando a nível Brasil, conforme eu comentei anteriormente, nascemos em Florianópolis, Santa Catarina, no Sul estamos muito fortes, Sudeste também. As grandes operações hoje se concentram em São Paulo, temos clientes de 100 colaboradores a 50 mil trabalhando com a tecnologia, tudo isso é integrado com outros tipos de sistema. Então, temos alguns cases como a Versani Sandrini, Gocil, Burger King, Guima Conseco, Estúdio Z. São players de mercado que entenderam o valor da tecnologia, viram que se de fato gestionarem a tecnologia de uma forma bacana, conseguem obter um resultado a nível de redução de custo e também entrega de valor ao cliente. Então, mais de 1 milhão de pontos batidos diariamente, 260 mil colaboradores registrando o ponto e alguns projetos fora na Colômbia, no Paraguai e também no Peru. Aqui nós vamos comentar um case importante sobre a Versani Sandrini. Acredito que muitos de vocês devam conhecer a Versani. A Versani é uma das maiores empresas de prestação de serviço a nível Brasil. No começo desse ano, a Versani abriu o IPO para a Bolsa. Dentro do Prospect, no descritivo técnico, ela mencionou 3 tipos de tecnologia que colaboraram para a Versani chegar no nível que eles estão hoje. Uma foi a SAP, IBM e a terceira foi a tecnologia Next, com a questão da redução de passivo trabalhista
quanto à segurança jurídica. Então, quando de fato eu tenho uma informação, eu tenho uma certificação digital e toda uma segurança por trás de um sistema, automaticamente eu consigo ter uma redução e agregar valor ao mercado. E esse é o nosso ecossistema, que eu acabei comentando como One Stop Shop. Temos o nosso terminal biométrico inteligente. Esse terminal biométrico inteligente, ele é uma espécie de tablet de 7 polegadas acoplado a uma biometria capacitiva à prova de fraude, um equipamento totalmente intuitivo, totalmente fácil de utilizar, ele sai configurado e testado da nossa base, chegando na base do cliente, o único processo é fixá-lo na parede e conectá-lo na tomada. Esse equipamento hoje ele já possui uma conexão com um pacote de dados, então não preciso de cabo de rede, não existe questão de pendrive, toda a comunicação é em real time. Se eu não tiver uma comunicação com cobertura, eu consigo configurar o Wi-Fi também da região. E caso não tenha nenhum desses tipos de cobertura, o registro de ponto ele não interfere. O que vai ter que ser feito é, através do nosso aplicativo, ler as informações pelo QR Code e o aplicativo lança as informações para a nuvem para a gente poder ter os dados necessários. O que nós vamos perder nesse caso é o real time. Então, o pacote de dados já vai incluso na tecnologia. Toda a parte de aplicativo mobile, tanto iOS como Android, os colaboradores que contratam a Next conseguem acompanhar a sua jornada de trabalho, tanto no seu cartão ponto como o contra-cheque e o canal de comunicação que é realizado dentro das empresas, e toda a parte em Cloud Computer, que é a nossa estrutura. Nós criamos um site para cada empresa, dentro desse site nós configuramos e parametrizamos de acordo com a necessidade. Tem operações mais brandas e tem operações totalmente controller, né? Hoje existem empresas que pedem para fazer o controle através da Next com a questão do ponto por exceção, né? Da lei da liberdade econômica. Não vejo muito sentido onde o colaborador faz a própria gestão, mas também conseguimos dentro da tecnologia cadastrar uma escala rígida, onde qualquer parâmetro que fugir do configurado, o sistema vai gerar um input, uma anomalia para que vocês possam tratar em tempo real. Então, com todo esse controle de gestão, foi pensado dentro de uma operação descentralizada. Cada dor do segmento a gente conseguiu de fato sanar com a tecnologia Next, através de todos os ecossistemas que nós temos. E hoje o nosso grande objetivo é atender grandes corporações, porque entendemos que operações pulverizadas com a capilaridade a nível Brasil dificultam muito a gestão. Como uma empresa de Fortaleza, que nós visitamos ontem, né, Marcelo? 15 mil colaboradores, tem um contrato na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Como que ele vai controlar o colaborador, saber se ele chegou no posto de trabalho no horário correto, saber o que está sendo pago de fato? A tecnologia ajuda nesse sentido para que vocês consigam de fato ter toda a segurança da informação e tranquilidade a nível de gestão. Então aqui os módulos da tecnologia, do ecossistema que eu comentei. Nós temos ali o Next Prime, que é toda a parte de apontamento. Temos o RH Digital Digitalização, Next Control, que é a gestão operacional de documentos, Next Time, controle de benefícios e horas, e também a Next Support, que é voltado totalmente para segurança, onde tem o livro de ocorrência, o registro de sempre alerta e controle de ronda dos colaboradores. Tentei passar um conceito da tecnologia, posso falar mais de 3 horas consecutivas aqui sobre a Next, sobre as particularidades, sobre as integrações que são realizadas, mas espero que eu consiga transmitir para vocês aí o que nós fizemos hoje no mercado, quais são os objetivos da Next. E agora o Marcelo vai conversar aqui um pouquinho com o Caio, que é um dos nossos clientes. Tem Bac, você tem pergunta, claro? Fica à vontade. O pessoal terceirizado tanto faz ser CLT ou outro sistema, tipo cooperativa, por exemplo? Sim. Porque a legislação é meio complicada. Isso. Quando você bota cooperativa, você tem 32 chupins atrás, né? Certo. Sindicatos, conselhos, Exato. Ministério do Trabalho, Ministério Público, etc. No nosso caso, a empresa de home care, o técnico de enfermagem ou auxiliar sai da casa dele e vai para a casa do paciente. Perfeito. A gente às vezes passa meses sem ver a cara do cara e nem saber quem é. Legal. Não é um serviço contínuo, que o terceirizado, na maioria, que você explicou, se eu entendi, você tem um conjunto de pessoas que vão e que voltam na sua escala de trabalho. Certo. Então, a gente tem tido alguns problemas bastante sérios com o Ministério do Trabalho, que é o controle. Perfeito. Do acompanhamento que você tem que fazer, nós temos lá um sistema próprio e que não está legal. Tudo que você falou, essa certificação, tem também o POD positivo do Ministério do Trabalho, do Ministério Público? Sim. Os sindicatos também? Exatamente. No seu caso, como não é um contrato em CLT, deveria ser feito um acordo coletivo com o colaborador para que se de fato utilizasse uma tecnologia. Como ele não teria um compromisso, né, deve ser um contrato de prestação,
que o colaborador... O contrato é entre a empresa e a cooperativa. Tá. E o cooperativo é um sócio o cooperado é um sócio da cooperativa. Aí começa a grande bronca. Uhum. Você não tem nenhuma relação com o prestador em si, é um agente estranho para o contrato B2B, só que é o cara que está dentro da casa do meu cliente. Perfeito. Então, todas as merdas que deem lá, não é negócio meu, mas o problema é comigo. Perfeito. Então, eu estou muito curioso em saber como é esse controle, uma vez que ele é instável, né? Porque instável é o seguinte, hoje ele está, amanhã ele pode não estar, ele não tem nenhuma obrigação de continuar no trabalho, mas se ele for, eu tenho que ter a certeza que ele de fato foi e que ele vai receber. Perfeito. E já que eu não vejo a cara dele, se o pagamento está sendo feito. Legal. Uma bronquinha meia... Não, perfeito. Nesse cenário, nós não utilizaríamos a tecnologia do terminal biométrico, que é o hardware, e sim um aplicativo mobile. Hoje, o Next possibilita também o registro através do aplicativo com geolocalização e a imagem do colaborador. Então, todo momento que ele iniciar, de fato, a jornada de trabalho, o atendimento ao cliente, ele vai iniciar através do aplicativo e você vai conseguir acompanhar. O que pode ser feito é, no momento da contratação, do fechamento do negócio, a exigência do controle daquele colaborador. Então, muitas empresas hoje exigem tecnologia para que possa ter a informação. Então, o Ministério Público, por exemplo, ele precisa ter a informação de fato o colaborador está naquele local. A tecnologia Next, existe a possibilidade de você criar um usuário para o terceiro fazer o acompanhamento daquela jornada de trabalho. Então, eu consigo, dentro da tecnologia, criar níveis de usuário e níveis de parametrização e direcionar a informação que eu quero para cada local de trabalho ou para cada gestor. Se de fato eu estou pagando pelo dia trabalhado ou por hora daquele colaborador, você pode exigir que de fato ele registre no início da sua jornada e no fim da jornada. Na questão do aplicativo, por exemplo, Vinícius, ele vai bater o ponto na casa do meu cliente, mas quando ele chegar em casa ele vai finalizar, eu vou estar pagando 2 horas a mais. O Next inibe isso através de uma geolocalização. Eu consigo criar um perímetro de acordo com a necessidade e dentro desse perímetro gera uma notificação, uma anomalia, né, do sistema informando registro de ponto fora do perímetro autorizado. Então, dentro desse cenário, eu consigo criar formas para que, de fato, o que eu esteja pagando para o colaborador seja, de fato, o que foi prestado. Caio, primeiramente, muito obrigado por ter vindo para cá. O Caio, só para vocês saberem, ele é CEO do grupo CIS, certo? É um grupo, uma holding familiar, certo? Em Belém. E dentre as operações que eles detêm, né, em Belém, eles têm uma empresa chamada Polo, correto? Grupo Polo. Correto. E a Polo tem 6 mil colaboradores. A Polo opera hoje nesses 6 mil colaboradores. A Next executa o papel, né, de mesa de operações para vocês. Mas nós sabemos que não somos a única tecnologia que você utiliza no seu dia a dia. Também sei que você passou por mudanças de tecnologia até encontrar a Next, né? E eu sei que você está numa busca constante por melhorias na sua operação. Então, vou abrir esse papo aqui com você, essa conversa, te pedindo para contar um pouco da tua história, da fundação da empresa, né, quase 10 anos, e como é que você chegou até o Next. Ok. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer a Next, na figura do Marcelo, do Vinícius, pelo convite. Vou contar um pouquinho do quem eu sou, um pouquinho da nossa história e como é que a gente chegou aqui. O nosso grupo, como o Marcelo mencionou, hoje a gente está com 10 anos na nossa hold. E a gente tem algumas unidades de negócio que são voltadas para a prestação de serviço. Então, a gente atua no segmento de facilities, terceirização de mão de obra, CI conservação, limpeza e segurança privada. Todas essas operações, o que tem em comum é essa operação descentralizada, onde a gente tem colaborador dentro dos nossos clientes em vários municípios, vários estados. Isso traz uma dificuldade. Então, quando a gente, às vezes, tem um problema pequeno, que é mandar uma carta para o colaborador, uma comunicação, isso quando você tem poucos funcionários, você consegue fazer. Mas quando você tem um universo de 5 mil, 6 mil, 3 mil, todos espalhados, a tecnologia nos apoia muito nesse sentido. A gente começou a conversar com a Next, a gente desenvolveu um projeto interno lá na empresa, em 2018,
e a gente batizou esse projeto de projeto 5.5. 5.5 é um jargão dentro da vigilância, na linguagem de rádio, para significar que está tudo ok, está tudo tranquilo. Então, a gente não conversava ainda sobre transformação digital em 2018, mas esse projeto ele tinha esse viés da gente transformar a nossa operação toda em papel, em folhas de ponto, em todos os clientes, numa operação mais eficiente, digitalizada. E a gente tinha um desejo muito grande também de conseguir conversar e atender melhor o nosso colaborador, porque a gente tinha uma comunicação do colaborador com algum supervisor, com algum inspetor, em algum posto, e dentro da empresa, dentro do nosso RH, a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, com a ferramenta, a gente abriu essa porta do colaborador direto com a empresa. Então, ele conseguiu resolver muito mais rápido os problemas dele e, consequentemente, a gente resolve os problemas do cliente muito mais rápido. Então, esse foi um grande avanço que a gente conseguiu trazer para a nossa operação. Aí, um pouquinho do meu background. Eu sou advogado e eu resolvia tudo na empresa com a minha formação de advogado. Até que certo dia eu fiz um MBA em gestão de negócios. Aí parece que abriu a minha cabeça, que eu fui entender que existia finanças, existia contabilidade, existia uma série de coisas que começou a me auxiliar. Depois disso, fiz uma outra especialização em gestão de tecnologia. E isso acabou me trazendo essa afinidade para trabalhar inovação, trabalhar essas questões dentro da nossa empresa. E com o Nexo não foi diferente. Então, Marcelo, eu acho que isso acabou que trouxe a gente para o Nexo. A gente estava nessa fase, na época a gente estava com 2.000 funcionários, mais ou menos, a empresa queria crescer, mas queria ter controle. E foi quando a gente começou a conversar com o Nexo e tudo, e a gente iniciou esse projeto ali por 2020, 2019. Então, legal. Você vê, então, a busca por inovação, né, não necessariamente só tecnologia, software, hardware, mas busca por melhoria de gestão. Você buscou, né, formação, você pessoalmente, talvez até a própria equipe, né, que você tem no dia a dia, talvez tenha que ter evoluído, né, nesse aspecto de acompanhar as necessidades de uma empresa que está crescendo, né, os problemas se multiplicam, né, são exponenciais, né. E eu gostei quando a gente conversou pela primeira vez, e você comentou que a Next, né, quando você conheceu o Next, ele tem que passar por um processo de aculturamento, né? Eu acho que o próprio Vinícius colocou aquilo ali durante a apresentação dele. Eu gosto de repetir isso porque tecnologia e soluções e softwares e o que você imaginar já tem, até falando bem de cearense, tem de ruma, né? Não falta opção. Mas você acabou optando pelo Next, então eu gostaria de talvez ouvir por que você gosta do Next, por que você optou pelo Next e como é que foi esse processo de transformação lá dentro, de início. Eu sei que qualquer novidade gera também assim reações não necessariamente que a gente esperava, reações negativas, dificuldade de implantar um novo projeto. E eu queria que você comentasse um pouco de como é que você superou esse desafio de implantar uma nova tecnologia. Eu acho que é contínuo, né? Acho que a melhoria ela nunca acaba. Acho que a ferramenta está em constante, até porque o Next está em constante desenvolvimento. É uma empresa de tecnologia. Então, vira e mexe, eu também me reciclo. Eu vou, bato um papo, e aí, o que é que tem de novo? Porque a gente implantou isso lá atrás, mapeou lá atrás, mas a tecnologia vai mudando, a gente vai entendendo novas dores, novos problemas, a gente vai resolvendo. Eu acho que a tecnologia, pela tecnologia, em qualquer segmento, qualquer produto, muitas das vezes não resolve a nossa dor. Porque a gente precisa de tecnologia, mas a gente vai ter que pensar quem é que vai operar. Então, a gente precisa repensar os processos. Na nossa experiência, a gente criou um novo departamento dentro da empresa. Então, hoje a gente tem RH, IDP e mesa operacional. Além do departamento operacional, que cuida do dia a dia, do que está acontecendo nos postos de serviço, seja na limpeza, seja na segurança. Então, esse novo departamento, ele vem e vai ter algumas atribuições que às vezes estavam em outra área. Isso gera um conflito de poder, de interesse, tudo. E essa parte é muito importante da gente mapear e entender como é que vai funcionar essa nova operação. Porque a partir do momento que a gente tem uma mesa que centraliza toda a informação, que trata com o funcionário e resolve os problemas,
a pessoa que antes resolvia fica carente. E aí, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, a gente mudou um pouco do nosso perfil e a gente continua trabalhando esse perfil para que o nosso operacional, nosso inspetor, a pessoa que está em campo, ela não seja mais aquela pessoa que está só resolvendo o problema interno da empresa, mas que ele esteja com a cabeça aberta para estar trabalhando o problema do cliente. Então, quando você vai chegar no posto de serviço, o nosso funcionário, no caso do inspetor, ele não tem que se preocupar mais tanto se chegou o aviso de férias do funcionário, se a comunicação está dando certo, se o contra-cheque chegou, se a pessoa está batendo ponto. A gente tem um back-office que está cuidando de tudo isso. Ele tem que chegar lá e entender se o cliente está sendo bem atendido. E isso já traz um diferencial muito grande para o negócio. Você colocou bem, né, a questão da transformação do negócio e você está investindo, né? Tanto nas pessoas que fazem, que operam, né, o Next. É até interessante comentar que, novamente, né, tudo para mim é uma novidade também. São 5 meses que estou lá dentro da Next. E hoje eu descobri que existem cargos em empresas, principalmente no setor de facilities, né, que hoje representa quase 80% da nossa carteira, são empresas do setor de facilities e segurança. Os outros 20% fica para o setor de educação, setor de construção, setor de redes e varejos, né? Mas existe um cargo, uma posição que é operador Next. Então a pessoa se autodenomina no LinkedIn operador Next. E isso é interessante porque quando ela sai de uma empresa e vai trabalhar em outra, ela continua operando Next. Então essa é uma habilidade, um skill de mercado hoje, que é saber operar um software, uma tecnologia voltada para o teu mercado, né? E só continuando aqui um pouco também na tua ideia, dentro dessa lógica de investir na ferramenta, e nós investimos muito também nas nossas equipes para aprimorar a nossa solução, você consegue medir o retorno que você tem sobre o investimento que você tem no Next? Porque existe todo mês chega um boleto para você, né? E não é um boleto pequeno, é um valor elevado lá. Mas você consegue olhar e dizer, poxa, eu gasto X reais aqui, mas eu tenho um retorno de Y. E isso aqui justifica eu manter uma operação como essa, porque tem uma série de benefícios que eu não teria se eu não tivesse o Next ou se eu tivesse uma dezena de outras soluções para substituir a ferramenta atual. Você consegue medir isso? Você consegue tangibilizar? Eu acho que a gente, quando está falando de retorno de investimento, principalmente numa ferramenta como o Next, a gente tem algumas coisas que são tangíveis e tem muita coisa que está intangível, porque a gente pode considerar que o nosso departamento pessoal ele ficou estável, a empresa triplicou de tamanho, o nosso DP não. Então a gente já consegue entender que tem uma eficiência ali nesse back-office, né? A gente consegue fazer muito mais com uma equipe menor. Em processos trabalhistas, a gente tem uma segurança muito maior do que está acontecendo, da informação, da folha. O nosso DP, em termos de fechamento de folha, imagina a gente fechar uma folha de 1.000 funcionários no papel. Você tem um processo enorme de colher essas folhas em todos os postos de serviço e manda para a empresa, alguém vai estar conferindo e tudo, e manda para o financeiro. Então, esse gargalo, esse gap, ele foi otimizado. Então, a gente tem ganho no nosso departamento pessoal, a gente tem ganho no RH, trabalhando com as pessoas, em endomarketing, nós temos ganho na própria operação com o cliente. Então, eu não consigo trazer de forma tangível tantos por cento, mas a gente consegue perceber na estrutura que a gente tem ganhos pela organização inteira. E eu acho que também o que ajuda quando a gente vê a fatura é porque é uma fatura que, quando a gente fechou o projeto, é uma despesa que ela vai conforme a nossa receita. Se a gente aumentou o contrato, a gente consegue aumentar a vida. Se perdeu, diminui. Então a gente tem não consegue sentir tanto na operação. Isso facilita também até a entrada para os novos clientes, porque você não tem aquele custo alto para iniciar a operação. Você consegue já iniciar de forma enxuta e podendo trabalhar. Isso foi muito importante para a gente. Não, maravilha. E ainda falando sobre, você citou aqui um pouco sobre clientes, né? E eu, quando olho dentro da minha operação, olho que eu tenho 2 clientes, né? O cliente interno e tem o cliente para fora, né? E o cliente para fora, quando eu olho o Next,
você na tua operação, você consegue ser muito mais transparente com ele e mostrar, né, a tua performance, teus SLAs. Isso aí eu acho que foi uma coisa que você me falou que eu achei interessante. Os clientes estão cada vez mais exigentes também em como você trata seu cliente interno, que é o teu colaborador. E você falou, né, que dentro do RH digital, que é um dos nossos módulos, né, a parte de o RH ser 100% digital, você engajar os teus funcionários, você falou que também faz a parte de window marketing, treinamentos, você utiliza a própria plataforma do Next. De uma certa forma, você consegue adaptar a nossa tecnologia para já entregar para o funcionário um engajamento maior, né? Fazendo treinamentos e comunicações com eles. Você poderia comentar um pouco? Eu acho que a gente tem um projeto que é muito legal de uso da ferramenta, que a gente criou com o Next, um canal de ouvidoria, que a gente não tinha na empresa. E isso traz frutos para a gente. A gente está falando de ESG e tudo, então tem que falar sobre isso. E através do Next, a gente, seguindo, né, o nosso projeto de comunicação direta com o funcionário, a gente consegue identificar muita coisa que a gente não conseguia identificar antes, porque é um funcionário que tem pouquíssimo contato com a empresa, né? De repente foi só quando foi a contratação, e com a ferramenta, esse canal de ouvidoria, um dos projetos nossos, a gente já conseguiu remediar e consertar muita coisa. A gente entende hoje que a questão de abusos, tudo isso está muito em alta, é um tema muito sensível, e você ter ferramenta para lhe ajudar a estar atuando de forma proativa, preventiva, ajuda muito. Então, o Next, ele vem com as caixinhas abertas e você consegue montar, estruturar conforme a sua operação, conforme a sua necessidade. Isso foi muito importante para a gente. Não, maravilha, Caio. E, assim, até eu teria muitas outras perguntas, porque, na verdade, esse assunto, como o Vinícius colocou, é o nosso dia a dia, a gente é apaixonado por esse tema. Eu acho que uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Next tão rápido também é porque a gente resolve uma dor real de mercado. Não é uma tecnologia por tecnologia, né, por ser interessante, mas é uma tecnologia que resolve uma dor real. E quando eu penso muito no propósito social ou propósito do nosso negócio, né, que é realmente facilitar, né, ou tratar, né, todas as relações trabalhistas, né, de uma forma mais eficiente, mais justa, né, e isso, obviamente, que é a ponta que a gente, pensando nos 260 mil colaboradores que estão na nossa plataforma, é uma preocupação diária nossa, que é de entregar uma ferramenta que eles também possam se beneficiar. E eu acho que, no final das contas, quem se beneficia com isso é o próprio empresário que investe numa solução como a Next, né? Ou outras tecnologias também. Eu não sou defensor, tem que ser a Next, não. Eu acho que tem que encontrar também uma tecnologia que atenda às tuas necessidades, né, do teu dia a dia. E, obviamente, que eu acredito que a Next, bastando olhar aqui nosso ecossistema, ela é talvez a melhor, né? Nós somos um one-stop shop, nós integramos com todos os sistemas, então eu até gostaria que você comentasse com quais sistemas nós integramos lá. Nós somos expertise, eu acho que você mencionou que isso é um diferencial nosso, né, de termos expertise no Human Capital Management, só fazermos aquilo, né? E, obviamente, como você colocou, nós geramos retorno para o cliente, né? Também não pode, de maneira alguma, você ficar pagando e isso não gerar um retorno tangível ou intangível, mas algo que você consiga medir. Mas me fala mais em termos de integrações, e essa vai ser minha última pergunta, e depois eu gostaria já de convidar, né, nós temos aqui vários amigos, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu ficaria imensamente agradecido se puderem contribuir para o debate aqui. Ok, eu acho que você tocou num ponto muito interessante que a gente avalia quando a gente vai contratar alguma solução, qual é o comprometimento daquela solução com o produto que eles estão entregando. E no caso do Next, a tecnologia foi um dos pontos fortes para a gente poder fechar o negócio, é que a gente entendeu que eles estavam focados nesse produto, nessa solução, nesse mercado. Então é muito mais fácil você conversar, você resolver um problema, porque às vezes a gente tem empresas que tentam resolver muitos problemas e não conseguem dar atenção no seu caso, né? Então, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, que o produto, quando ele está pronto, ele já não está pronto, que já vai sair a próxima versão, isso faz toda a diferença. Sobre as integrações, o meu time de TI elogia muito. As APIs que a Next tem, a documentação é toda organizada. Então, quanto a isso, eles têm bastante elogio. Não, é fácil tratar, a API está tranquilo e tudo. Quando precisa de algum item novo que não estava, o time também dá um retorno rápido. Então, quanto a esse ponto, está bem satisfeito. Não, fantástico. E eu acho que até um diferencial nosso, nós não queremos ter muitos clientes, né? Nós queremos ter poucos, muito bons clientes, né?
e eu acho que sempre nós investimos muito na parte do suporte. A nossa ferramenta está em constante evolução, então, obviamente que ouvindo você aqui fez muitos elogios, muitos, né, reforçou, né, a qualidade que tem da solução, mas nós sabemos também, e isso é um compromisso meu, é a constante investimento para que a nossa solução continue evoluindo e atendendo às suas necessidades do dia a dia, porque vão surgindo as necessidades. Resolve uma dor, surgem outras, né? No sentido daquelas dores que eram menos latentes começam a ficar latentes também. Então, esse é algo que a Next, né, nós lá no grupo investimos pesado. Mas, pessoal, se tiverem alguma pergunta, eu ficaria imensamente agradecido. Quem quiser contribuir aqui para o debate. A minha pergunta é muito direta, Marcelo. Perfeito. Quanto tempo para implantar? A minha resposta também é muito direta, depende do cliente, viu? Depende da vontade do cliente. Mas nossos projetos de implantação, eu acho que após... Vini, você quer me ajudar? Mas eu acho que um cliente recente que nós tivemos, 40 mil vidas, Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, nós implementamos as 40 mil vidas em 90 dias. E fizemos instalação de 1.100 postos de terminais, esse a gente assumiu a instalação. O Next ele não é o fim. Ele é uma tecnologia de e-mail, de gestão, onde vão ter que ter pessoas gestionando ela para de fato ter um resultado. Então, dependendo da Next, a criação do ambiente é em 48 horas, configuração de terminal também. Então, depende mais das empresas, da organização e da aderência que vai ter para as pessoas fazerem a implantação também com a tecnologia. Obrigado pela pergunta, Peixinho. Sou o Davis, amigo do Marcelo de faculdade, e eu fico muito feliz pela iniciativa do Marcelo. Realmente é uma pessoa visionária, de mente aberta, e ele ficou 4 anos de fato, um bom tempo, não sei se foi 4 anos, estudando uma empresa para investir, e eu acho que você fez uma escolha muito acertada, viu? Meus parabéns. E uma pergunta que me ficou curioso, eu fiquei curioso, é o seguinte: você disse que a fatura que o Caio recebe de você todo mês é uma fatura muito grande. Quanto que seria essa fatura? De 6 mil vidas, ela tá, não precisa dizer o número não, é na casa de 1.000, 10 mil, 100 mil, o que é? Pode nos responder? Como é que funciona a precificação do modelo, né, do Next? É baseado no número de funcionários, então no número de colaboradores que utilizam o Next. E além disso também baseado no número de módulos. Então o nosso módulo inicial é a partir de R$3 por colaborador. Você tem acesso a toda a gestão de mesa de operações, controle de escalas. A partir de R$3 você já vai ter acesso e você pode usar o aplicativo. Pode fazer as integrações se você quiser. Então, assim, por exemplo, o Next não cobra por as integrações APIs, por isso aí, então a partir de R$3. Os terminais são alugados também. O pacote já incluindo o aluguel, já incluindo o pacote de dados, que é aquilo que ele colocou, que é um grande diferencial do Next, sendo bem honesto com vocês, e o que sela, né, talvez a nossa solução, fecha o ciclo, é o terminal biométrico. A implantação ela é rápida porque eu não tenho que configurar o Wi-Fi. Eu chego lá, ligo na tomada e você já está operando, e vai cadastrando as biometrias. Ah, o terminal quebrou. Repõe o terminal e as biometrias já migram para aquele novo terminal. Não tem que sair trocando o terminal, não tem que sair guardando o terminal. Ah, tenho 2 CNPJs operando no mesmo ambiente. Uso o mesmo terminal para atender 2 CNPJs, às vezes 3 CNPJs. Então isso é um diferencial nosso. E o aluguel é a partir, se eu não me engano, a partir de R$90. R$90 para baixo, né? Então, se você, dependendo do volume que você contrata, R$90. Então, obviamente, eu já dei um insight aqui de onde que pode estar a fatura deles, 6 mil colaboradores, a partir de 3. Óbvio que eles são usuários muito intensos do Next, eles usam vários ambientes Next, né? Mas esse é só para te ilustrar que ficaria no máximo, se você pegar todos os pacotes, R$10 por usuário. Eu gosto de sempre falar também a parte do retorno, acho que o Vinícius colocou aqui. Nós temos um cliente que tinha 20 mil funcionários. Fazia a operação dele por outros sistemas, né, outras alternativas. Colocou o Next, ele começou a ter muita transparência com relação às escalas e o número de funcionários que ele precisava para operar. O que ele descobriu? Ele reduziu em 5% o número de funcionários, ele reduziu em 1.000 pessoas e continuou mantendo o mesmo nível de atendimento. Por que isso? Na hora que você centraliza a gestão, né, você acaba trazendo tudo às claras, né? Então você não tem mais aquele supervisor de loja, ou supervisor de obra, ou supervisor de posto de serviço que intermedia a relação com os seus funcionários. Você traz tudo, centraliza. Então, no que você centraliza, essa redução, só para dar um exemplo, esse cliente, olhando a fatura dele, que é gorda também, é uma bela de uma fatura, ajuda bastante a Next ali no final do mês,
ele só nessa redução que ele gerou, para cada real que ele investe na gente, ele ganhou R$10. 10 vezes. Versani Sandrini, ela tinha 10% dos funcionários demitidos, entrava com processo contra a Versani Sandrini, porque não tinha informação, os funcionários se sentiam empoderados para entrar contra a empresa. Não tinha controle, não tinha informação. Colocou o Next lá, 3 anos depois, hoje é 1%. Então essa redução de 10%, de 90% no volume trabalhista, a gente estima lá que isso gerou uma economia de R$7 a R$10 para cada real que ele investe conosco. Tem cliente que fala o seguinte, poxa Marcelo, implantei a Next aqui, óbvio, a gente traz o Caio, mas a gente sabe que o Caio já fez vários apontamentos de melhorias que nós temos que fazer, isso a gente busca, para deixar claro. Mas o cliente que coloca lá para mim, Marcelo, coloquei o Next, só em controlar os minutos de atraso ou de o funcionário que chegava mais cedo, ou alguma coisa, só em controlar os minutos, a solução já se pagou. Então, assim, realmente eu gostei da sua provocação, é uma oportunidade para a gente, né, reforçar esse ponto, para não parecer que, poxa, então quem está aqui tem que ficar gastando dinheiro à toa. Não, não é. A gente gera retorno mesmo. Isso que é interessante. Obrigado, Davis. Hoje, então, eles são integrados, eu posso integrar ele com um TOTS, por exemplo. Exatamente. E aí, um CRM também. Meu nome é Karine, eu sou da parte de incorporação, Legal, BSPA, né? A gente atua na parte financeira também. E aí, já conversando com ele outras vezes, né, a gente estava... Mas eu fiquei com essa dúvida. O CRM, então, ele pode ser integrado nesse sistema. A Next, ela não é um ERP, né? Ela não é um sistema de folha. E não temos recrutamento de seleção e nem a folha, nós somos no meio do processo. Mas toda a parte de módulos que tem dentro da tecnologia, eu consigo integrar. Inclusive a Resolve, nesse processo de integração através de API pública, todo aviso de férias, todo o processo de assinatura de documentação é automaticamente da TOTOS para a Next, o colaborador já aceita no posto de trabalho e retorna para dentro da tecnologia alimentando. A questão de social e tudo mais, todas essas integrações são customizadas de acordo com o escopo do projeto. Desde o primeiro momento eu vi que realmente a Next era muito mais, né, do que um dispositivo de controle de ponto eletrônico. A gente consegue entender essa gestão inteligente, essa conexão com a área de segurança do trabalho, por exemplo, para fazer a gestão das entregas dos atestados médicos, né, que já está alinhado e integrado à questão da gestão do ponto. E aí agora você já trouxe algumas rotinas de folha, como a questão de férias, de avisos, né? E a gente entende que a Next ele é um conector. A gente utiliza hoje o RM da TOTOS, né, o RP, e aí a gente faria dentro do RM essa gestão inteligente para que pudéssemos fazer o repasse das informações, por exemplo, para o E-Social, né, como finalização do processo. Muito bacana, parabéns. A gente realmente está assim encantado, né, e vamos conhecer um pouco mais e vamos evoluir a nossa conversa. Mas legal, né, pessoal? Muito obrigado aí pelas perguntas, obrigado por terem vindo. Estarei aqui em Fortaleza com cada vez mais frequência, porque estão surgindo realmente, aí compartilhando um pouco com vocês, estão surgindo boas oportunidades de negócios, né? Para mim, é até interessante que, apesar de ser de Fortaleza, a empresa sem Florianópolis, nós temos também buscado negócios, né, fora ali do eixo do sul, né, do sudeste. Hoje nós temos parceiros aqui, o Yuri, né, da Saga Partners, ele fica em Fortaleza, mas nos atende na parte de Sales Intelligence, é um parceiro de Fortaleza, né. Temos também aqui o Rafael Martins, nosso colega também, faz nossa parte de social media, é daqui de Fortaleza. Então nós temos também buscado, né, essas parcerias nos aproximados do mercado de Fortaleza, não somente pela questão da capacidade que nós temos de executar negócio nível Brasil ou nível global, né, porque todo mundo aqui consegue trabalhar remoto, né, também, mas também pela a questão da proximidade, né? E é isso que eu estou tentando trazer para a Next, porque tem oportunidade de negócio para a Next, para mim, então acho que é isso que quero reforçar aqui com vocês, agradecer a todos que puderam estar aqui presentes, conhecer melhor a Next, né? Quando encontrarem a oportunidade de apontar um amigo, conversar com o Marcelo, traga para mim que vai ser um prazer continuar investindo aqui nesse mercado local aqui, até porque, confesso para vocês, em 2019, quando eu comecei a Caatinga Capital, eu queria impactar positivamente aqui no Nordeste. Eu acho que de uma certa maneira eu tive que ir lá para o Sul, mas encontrei uma forma de causar esse impacto positivo aqui na região. Então, fico muito feliz também, como o Davis colocou, né, acertei talvez o cavalo, né, estou muito feliz de ter acertado essa oportunidade de Connect. Mas muito obrigado a todos. Fiquem à vontade aí, turma, aproveitem aí, eu acho que tem café, tem sobremesa, né, então fiquem à vontade. Muito obrigado, tá? Obrigado também, tá? Obrigado.
E aí, imenso obrigado ao Caio, né? Que veio hoje de Belém para nos prestigiar aqui. Muito obrigado, Caio.